Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que foi bem comentado, né? Ficou aí entre as polêmicas da semana, principalmente nas redes sociais, que foi o monitoramento das transações via Pix e também os meios de pagamento como cartão de crédito, né? Então vamos lá, o Pix é um sistema de pagamento instantâneo, né? Foi lançado pelo Banco Central em novembro de 2020 e o Pix revolucionou os pagamentos no nosso país, né? Isso porque antes, para você fazer uma transação, né, para alguém, para você fazer uma transferência para alguém, você precisava fazer isso através de um TED ou um DOC. E normalmente ele tinha horário, né, e era cobrado. Se você fosse fazer, por exemplo, do seu banco para um outro banco diferente, né, da pessoa que você estava fazendo, você pagava uma taxa por isso, né? E com o Pix não. O Pix é rápido, prático, você pode fazer qualquer hora, né, do dia, funciona 24 horas, 7 dias por semana, e ele é gratuito, né? O Pix ele foi uma invenção tão interessante, né, e democrática que antes as pessoas que mal sabiam utilizar um aplicativo de conta bancária passaram a ter, né, uma conta bancária, seja ela digital ou no banco tradicional, somente para poder ter uma chave Pix e receber Pix, né, de qualquer valor. Então, por exemplo, antes você ia na feira de rua do seu bairro e você tinha que fazer tudo com dinheiro, né? Provavelmente você fez muito isso. Mas depois do Pix, todo mundo passou a aceitar qualquer valor, né? E aí hoje você vai na feira de rua do seu bairro e pode fazer pagamento às vezes de R$2, de R$1 através do Pix, né? Outro exemplo que eu acho muito interessante, o flanelinha da rua que você estaciona seu carro hoje aceita Pix, né? Então, nada mais democrático do que isso. Mas voltando, né, ao assunto da polêmica, o que foi que aconteceu, né? A Receita Federal, né, o governo, lançou uma instrução normativa que aumentava, né, que dizia que aumentava o leque de informações que a Receita Federal passaria a receber, né? Por que eu estou dizendo que aumentava o leque? Porque a Receita Federal ela já recebe essas informações, né? Os bancos tradicionais, eles já são obrigados a informar para a Receita as nossas transações e essas transações são a partir de R$2.000, né? E aí essa instrução normativa, essa nova instrução, ela passou a obrigar toda e qualquer instituição financeira, né? Então, por exemplo, os bancos digitais, né, que ficaram também muito famosos, né, nos últimos anos, essa instrução passaria a obrigar também esses bancos digitais, esses fintechs, a mandarem essas informações para a Receita, tá? Então, a instrução ela dizia exatamente isso, né? E aí, assim, causou muita confusão, né? Porque a forma como a notícia foi, né, veiculada, principalmente na internet, causou assim essa polêmica, porque muita gente entendeu que o Pix seria taxado, né? Seria cobrado imposto do Pix ali de imediato, né? Mas a instrução normativa não dizia isso, tá? Mas por que a Receita, né, faz isso? Pede para receber essas informações dos bancos, né, das financeiras e tudo mais. Porque assim, ó, você que recebe por mês mais de R$2.824, você é obrigado a fazer sua declaração de imposto de renda, né? Isso aí eu acho que a maioria de vocês já sabem, né? E aí, como é que acontece? A declaração de imposto de renda você faz para você dizer para a Receita tudo o que aconteceu na sua vida financeira durante o ano anterior, né? Então, se a gente está em 2025, no período que eu faço a declaração, eu vou informar para a Receita tudo o que eu fiz na minha vida financeira no ano de 2024. Então, eu vou dizer para a Receita quanto foi que eu recebi de salário durante o ano, se eu tinha bens, né, como um carro, moto, terreno, casa. Eu vou informar para a Receita se eu gastei com saúde, educação, né? Então, eu vou contar ali para a Receita Federal toda a minha vida financeira, certo? E aí as instituições, né, a empresa que eu trabalho, as instituições que eu tenho conta bancária, as instituições, os lugares que eu tirei nota fiscal, né, que tiraram nota fiscal para mim, vão também fazer essa mesma informação para a Receita. E aí a Receita faz o quê? Cruza os dados e vê se o que eu falei para a Receita foi a mesma coisa que essas instituições falaram. Se bateu, tá tudo certo. Mas se não bateu, você vai cair na famosa malha fina,
né? E aí você vai ter que explicar para a Receita por que que as informações estão divergentes, né? Você vai ter a chance de se explicar e também de corrigir a declaração, ou pagando o que faltou ali de imposto, ou até pagando multa se você não comparecer para se explicar, tá? Depende muito do caso. Mas assim, o que é que acontece, né? Então, vocês entenderam essa parte, né? A Receita, ela cruza as informações desde sempre, tá? Só que agora ela teria mais informações para cruzar, né? E aí isso causou muita confusão, porque o Pix, ele é meio que invisível, assim. A Receita não monitora isso de uma forma tão controladora, assim, de uma forma tão pertinho, sabe? Então, as pessoas movimentam hoje valores pequenos, mas valores altos também através do Pix, né? Tem muito empreendedor pequeno que trabalha na informalidade, né? Isso é uma realidade do Brasil, acho que também é uma realidade muito forte aqui na nossa região. E a gente faz isso realmente assim na informalidade, né? E aí as pessoas passaram a ficar com medo de receberem Pix e terem que se explicar para a Receita, pagar imposto disso e tudo mais, né? Então, no primeiro momento, as pessoas entenderam que o Pix seria taxado, mas não foi isso que a Receita falou, tá? E aí, assim, ó, por que que isso tá acontecendo, né? Eu acho que também é um ponto interessante da gente pensar. O governo atual é um governo que gasta muito, né? Na verdade, todos os governos, eu acho, do Brasil gastam demais, né? A gente paga muito imposto, mas eles também gastam muito, né? Só que o governo atual tem gastado ainda mais do que todos os outros governos, eu creio, né? E para fechar as contas, eles estão tentando formas de arrecadar mais imposto da gente, né? Então, controlar mais de perto o que as pessoas estão movimentando, né? Daria a chance, de fato, do governo talvez cobrar imposto de você se você não tivesse declarando aquele valor que a Receita considerou como sendo sua renda, né? Então, se você fazia isso de maneira muito informal, né? Movimentar tudo através do Pix, não declarar ou não ter um MEI, por exemplo, né? Para justificar aquilo para a Receita, muito provavelmente você cairia na malha fina e aí teria que se explicar, teria que pagar multa ou até pagar o imposto, tá? Mas por que eu tô falando que provavelmente isso aconteceria, né? Porque no momento que eu gravo esse vídeo, o governo revogou a decisão, ele voltou atrás, né? Foi tão polêmico o assunto em tão poucos dias, né? Foi tão comentado. Teve gente que defendeu também, né? O governo e a Receita, dizendo que de fato as pessoas têm que pagar imposto, enfim, do que recebem através do Pix ou do que gastam no cartão de crédito, mas a maioria, né, dos comentários e do que aconteceu foram pessoas realmente criticando a medida, tá? E aí o governo voltou atrás, né? Acredito eu que como é um governo que trabalha muito com o populismo, né, e tudo mais, então ele ficou com medo de perder talvez esse carisma, né, que ele acredita ter com a maioria da população, tá? Então, para que, né, a população não se volte tanto contra o governo, eu acredito que ele tenha revogado. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? A medida, ela não dizia que o Pix teria que ser taxado, né, de imediato. Mas isso poderia vir a acontecer de uma outra forma, porque tudo que você recebe por Pix, né, se fosse considerado como sendo sua renda, e se você não declarou aquilo, você cairia na malha fina e aí teria que ir lá, se explicar para a Receita, pagar a multa ou pagar o imposto, né, que você não pagou, tá? É isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? E se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, deixem aí pra mim. Me falem também outros vídeos que vocês querem ver aqui e até o próximo.